Primeiramente, boa tarde, Selene. Obrigado por aceitar nosso convite aqui para falar um pouquinho com a gente sobre os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Selene Pérez, pessoal, a gente que está no YouTube, a gente vai colocar esse vídeo. Selene Pérez Nunes, subsecretária de Tesouro do Estado de Goiás, e uma das pessoas aí, maiores autoridades na área de finanças públicas do país, uma pessoa que tem um grande conhecimento na área e vai compartilhar um pouquinho conosco aqui da EPCP. Então, Selene, por favor, faz a apresentação, eventualmente a gente vai fazer algumas perguntinhas mais tarde. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu já gravei antes para o TCE e é sempre um prazer estar com vocês, né? Bom, me pediram para fazer uma avaliação assim dos 20 anos da LRF. Então, eu acho que talvez fosse interessante a gente começar dando uma passada na minha tese de doutorado, que trata justamente da dinâmica institucional da Lei de Responsabilidade Fiscal numa perspectiva institucionalista, né? Essa tese ela começou a ser concebida justamente a partir dessa pergunta, né? Então, parecia um contrassenso, né? Porque em 2000, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada, né? Entrou em vigor, se pretendia uma mudança estrutural do regime fiscal. Como? Pelo estabelecimento de regras e de limites para a gestão das finanças públicas de todos os entes da federação. Então, a lei tinha basicamente dois pilares, assim, né? O primeiro que seria o equilíbrio fiscal intertemporal. Então, se pretendia ter o equilíbrio das finanças públicas no país ao longo do tempo, né? Então, um equilíbrio sustentável, permanente. E o segundo seria dar muita transparência às contas públicas, para que isso, inclusive, ajudasse no cumprimento das regras e limites, né? E, no início, a lei teve resultados muito importantes, muito significativos para a gestão, e com o passar do tempo, a gente observou que houve alguma mudança na regra fiscal, né? Então, estados, municípios e União passaram a ter interpretações mais flexíveis e diferentes entre si. Então, a pergunta era como e por que a regra fiscal mudou, permitindo que houvesse desequilíbrios nas contas públicas, ou seja, por que a regra fiscal sozinha ela não foi suficiente para garantir, de fato, o equilíbrio das contas públicas intertemporal, né? E depois, se há uma heterogeneidade de comportamentos entre entes ao longo do tempo, o que explica essas diferenças? E se há contabilidade criativa também, o que explica isso, né? Então, a tese utiliza como referencial teórico alguns autores, principalmente a teoria evolucionista de Veblen, que trabalha com o conceito de mutação genética pela inovação humana. Então, a ideia de que, assim como os seres vivos, né, evoluem e se transformam ao longo do tempo, né, também as instituições, as criações humanas, né, também se transformam ao longo do tempo, e que nessa transformação há sempre uma tendência de reproduzir algumas práticas passadas, transmitidas por uma espécie de DNA da sociedade, né? Essa ideia, né, da mudança que não muda, né, digamos assim, ela foi bastante recuperada pela teoria institucionalista de North, em 90, né? Então, North trabalha com instituições formais, né? Então, instituições formais são regras, né? Assim, regras
como as leis, por exemplo. No caso da LRF, seria uma instituição formal, né? E instituições informais, que seriam, por exemplo, as interpretações ou as narrativas que se constroem, né? E ele trabalha, então, assim, as instituições são as regras do jogo, né? Digamos assim. E a organização é o time, né? É o time que vai jogar a regra, né? Então não se confunde, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado é uma organização dentro do conceito de normas, assim como o governo do Estado, o governo federal. Bom, e aí ele trabalha com essa ideia de path dependency, que seria a ideia de que as regras, às vezes, não são aplicadas na sua integralidade. E, ao se fazer essa aplicação, você consegue fazer algum avanço em direção à mudança, mas você também tem uma tendência de permanência de algumas práticas anteriores. Então, é como se você desse 3 passinhos para frente e um passinho para trás, entende? Assim, você muda, mas existe uma resistência à mudança, que reforça práticas anteriores, né? E eu achei essa ideia muito interessante, porque, a meu ver, isso pode ter acontecido com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Principalmente na federação, né? Que agora você não necessariamente tem mais uma regra fiscal, mas ela foi ganhando contornos locais, né? Muito bem. Outro autor interessante é o Acemoglu, que fala também, ele é de 2005, o trabalho dele, e ele fala também que existem 2 modelos, um modelo de persistência institucional, que é aquilo que permanece ao longo do tempo, e um modelo de mudança institucional, né? Então, novamente, também essa ideia de que você tem essa dicotomia. E na parte de mudança institucional, me socorri também de Mahoney e Tellen, que é um texto de 2009, em que fala que mudanças não ocorrem apenas em momentos de crise, mas também em longos períodos de estabilidade política e organizacional pela via interpretativa. Então, esses autores, eles dizem que isso depende das características do contexto político e das características das instituições-alvo, né? Então, vamos dizer assim, um momento de crise, né, você pode ter uma mudança como a própria LRF foi, né? Então, você tinha uma crise internacional e daí o governo reagiu, o quê? Propondo uma mudança na própria regra formal, né? Mas também você pode ter situações em que você não consegue, digamos assim, mudar a lei formalmente, né? É importante dizer que, ao longo do tempo, a gente teve várias tentativas de mudança no Congresso Nacional, né? E aí, o que acontece? Você não conseguindo mudar formalmente, você começa a mudar pela via da interpretação, né? E isso acontece, por exemplo, quando você tem tribunais de contas que interpretam a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, pode ser que esses atores sejam relevantes para conferir interpretações distintas à mesma norma padrão, né? Também pode haver situações de deslizamento, assim, quando você tem uma crise, né? E aí eu cito como exemplo a crise do coronavírus também, né? Você pode ter uma mudança formal, como você teve agora pela Lei Complementar 173, mas digamos que a Lei Complementar não tivesse sido aprovada.
Veja que a própria decisão do Supremo, no âmbito de ADI, né, conferiu uma interpretação distinta à lei de responsabilidade fiscal nesse momento, dado que você tem a prevalência do nosso princípio maior, né, que é o direito à vida, né? Então, tudo isso pode explicar as diferentes interpretações que se constroem ao longo do tempo. Então, às vezes, você tem mudanças na lei e, às vezes, você tem mudanças pela via interpretativa. Então, e isso acontece em longos períodos, então, de estabilidade política e organizacional. Isso vai acontecendo. Não necessariamente é uma crise que provoca isso, né? Utilizei também um pouco do Sabatier, que com essa teoria do Advocacy Coalition, ele trata da criação de instituições num contexto de conflito entre grupos políticos. Então, ele diz que há coalizões mantidas por interesses, né? Então, e por ideologia, né? Então, você tem grupos, não necessariamente partidos, mas grupos de interesses que congregam interesses ou que congregam ideologias, e que isso pode se comportar de maneira diferente em relação às instituições. Então, eu quero lembrar que lá na criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente teve embates muito importantes a esse respeito, né? Então, a gente tinha uma oposição muito forte na época, e que se manifestou, e que, inclusive, depois de tentar, de diversas maneiras, evitar que a lei fosse aprovada, e não tendo sido bem sucedida, foi ao Supremo e propôs ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, né? E esses grupos não terminaram e não extinguiram o seu embate com a lei depois da sua aprovação, muito pelo contrário. Então, esses autores, eles vão dizer que existem 3 níveis, assim, como se a gente estivesse fatiando a cebola, né? Então, assim, a parte mais nuclear da cebola, né, seriam os deep core beliefs, ou seja, a posição estratégica, os valores. Então, o que é importante para esse grupo? O equilíbrio fiscal se coloca como um valor, a defesa do ajuste fiscal se coloca como uma posição estratégica do grupo ou não? Depois, numa camada intermediária, a gente teria os policy core beliefs, que seriam as soluções criadas para atingir aqueles valores. Então, vamos dizer, na lei de responsabilidade fiscal, você tem um princípio de equilíbrio. E tem uma solução que é a introdução de metas fiscais, por exemplo, ou de limites, né? São soluções para atingir aqueles valores, né? E, por fim, na camada mais externa da cebola, né, você teria os secondary beliefs, que seriam os aspectos operacionais e contábeis. Então, digamos assim, tudo isso vai se materializar em demonstrativos fiscais, em demonstrações contábeis, não é? Em práticas contábeis, né? Então, o que esses autores dizem é o seguinte: quando o grupo, eventualmente, não consegue atingir o valor do equilíbrio fiscal, ele procura atingir a meta ou o limite, o conceito de meta, por exemplo. Procura atingir. Mas, se nem assim ele conseguir, ele passa por os aspectos operacionais e contábeis. Então, ele vai lá na regra e muda a interpretação de determinado conceito. E aí, isso atinge centralmente a interpretação da norma.
porque a norma em si, no papel, na legislação, ela não muda, mas a maneira como se interpreta a norma, sim, muda. E isso acontece como consequência de um contexto de conflito entre grupos políticos, diziam os autores. Né? Então, tomando todas essas perspectivas aí da literatura, né, eu passei a analisar essa dinâmica assimétrica da Lei de Responsabilidade Fiscal na perspectiva institucionalista, para tentar compreender como as diferenças no cumprimento da regra fiscal tiveram lugar nos estados ao longo do tempo, e entender também a complementariedade com outras instituições, como as regras que, por exemplo, definem a composição e o funcionamento dos tribunais de contas, né? E, por fim, o papel que teria a contabilidade pública nesse processo. Então, a tese está dividida em 3 artigos. No primeiro deles, eu analiso as assimetrias no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal nos estados, analiso a série histórica de resultados primários dos estados de 95 a 2017, para verificar se houve uma quebra estrutural na introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal. E vou analisar também a série histórica da dívida consolidada líquida, como proporção da receita corrente líquida, de 2000 a 2017, também para identificar assimetrias. E começo a levantar hipóteses e conjecturas sobre as possíveis causas subjacentes a essa trajetória. Então, utilizei dados aí do FINBRA, né, para execução orçamentária dos estados, fiz ajustes metodológicos para tornar a série comparável ao longo do tempo, utilizei o relatório resumido de execução orçamentária de 2006 a 2017, apliquei um teste de quebra estrutural com seleção endógena da data de quebra, né? Comparei os períodos, segmentei em períodos 95, 99, que é antes da LRF, 2000, 2012, que é depois da LRF, antes da crise econômica, e 2013, 2017, que é depois da LRF e da crise econômica. E fui comparar a média de resultados primários dos estados e o grau de heterogeneidade entre esses estados, né? Comparei também dados da dívida consolidada líquida e da RCL, obtidos no relatório de gestão fiscal. E fiz a separação em grupos de estados por comportamentos diferentes, o que permite identificar assimetrias de nível e de tendência da dívida consolidada líquida com proporção da receita corrente líquida em relação ao limite, e também do próprio montante da dívida, né? Então, em relação ao resultado primário, a série mostrou uma quebra estrutural obtida endogenamente em 2000, o que indicava assim, que houve uma forte mudança na geração de resultado primário em 2000. Então, assim, não é correto dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal não surtiu efeito. Ela representou, sim, uma quebra muito forte, tá? Depois, fui analisar os dados da dívida e peguei a média dos estados, né? Na média dos estados, apesar da crise econômica, inclusive, se mantinha uma tendência contínua de queda da dívida consolidada líquida com proporção da receita corrente líquida, tá? Que é o que aparece aqui no gráfico. Agora, quando a gente saía da média e ia para cada um dos estados, então a gente verificava comportamentos bastante heterogêneos, né? Então, existe uma heterogeneidade de montantes da dívida, porque a grande parte da dívida está concentrada no estado de São Paulo, né? Então, 35%, 36%. Então, se a gente pegar aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, aí está concentrada a maior parte da dívida consolidada. Então, o montante maior está nesses 4 estados.
né? Então, os outros estados da federação têm aí 25%, distribuído entre todos os outros. Em relação ao comportamento, em relação ao limite, a gente observa também assimetrias muito fortes. Então, há estados que sempre estiveram ajustados e que depois da LRF se mantiveram em queda. É o caso de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina. Ao caso daqueles que sempre estiveram ajustados, mas num período mais recente tem uma trajetória de crescimento, que é o caso do Acre, Amapá, Ceará, DF, Pernambuco e Roraima. Há o caso daqueles que estavam desajustados antes da LRF e passaram por um forte processo de ajuste. É o caso de Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E aqueles que, embora tenham se ajustado, no período mais recente, tiveram uma trajetória de crescimento, que é o caso de Minas, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins. E há o caso de quem nunca se ajustou, né, que foi o Rio Grande do Sul. Então, os comportamentos foram muito diferentes, e é possível você agrupar em blocos, inclusive, né? Se a gente olhar também ao longo do tempo, ao longo da série histórica, também é possível identificar grupos bastante distintos, né? Então, você tem aqui, por exemplo, só um momento. Você tem aqui, por exemplo, o primeiro período, né, antes da LRF, em que você tinha um resultado primário no Brasil, a soma de resultados primários era de 46 bilhões negativos, né? Então, um déficit primário muito elevado, né? E perceba que quase todos tinham déficit primário. Então, o nível de heterogeneidade dele era de 166. Né? Aí, depois da LRF, com a quebra estrutural, você inverte completamente o sinal. Né? Então, você passa a ter superávites primários em todos os estados. Então, você chega a ter aí, nesse período, um total de 29 bilhões de superávites, né? E ainda com uma heterogeneidade baixa, 164. Aí vem a crise, né? Depois da crise, você passa a ter novamente déficits. Aí você chega em 7 bilhões. Veja que é um déficit. É aquela história, você deu 3 passinhos à frente e deu 1 passinho atrás, né? Então, você tem um déficit ainda significativo, mas muito menor do que você tinha antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, o que acontece? A heterogeneidade explode. Então, como você teve comportamentos muito distintos entre estados da federação, né? Alguns optaram pelo descumprimento e pronto, né? E outros se mantiveram ainda cumprindo com dificuldades, apesar da crise, né? Mas ainda tiveram resultados positivos, né? Então, e é interessante observar que o estado de São Paulo, né, foi um desses que teve sucesso nessa empreitada. Então, ele manteve um superávit no resultado primário, mesmo pós-crise, né? Aí, isso faz toda a diferença do ponto de vista, digamos assim, político, né? Então, se a gente lembrar daqueles autores que resgatam o posicionamento político de grupos opostos, né? Então, você observa que
há estados onde havia uma oposição histórica à lei de responsabilidade fiscal, aí Rio Grande do Sul era um deles, né? Ao contrário de São Paulo, né? Onde predominaram governantes mais identificados com princípios de responsabilidade fiscal. Então, essas Selene, seriam algumas das posso te interromper um segundinho? possíveis. Pode, por favor. Só para, nessa linha do que você está falando, só para pedir para aprofundar um ponto, nessa linha que você está falando, de que alguns estados sempre tiveram uma boa postura, outros mudaram, etc. Quais foram as práticas, as ações tomadas, tanto pelos governos estaduais, quanto pelos tribunais de contas, né, para que tenha tido uma boa tendência? Por exemplo, o estado de São Paulo manteve o superávit mesmo na crise, outros estados já não vinham tão bem e se aprofundaram muito, né, nessa crise, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que estava sempre desajustado. Então, quais foram as boas práticas dos bons estados e quais foram as práticas ruins dos estados que desajustados? No primeiro artigo, passo para o segundo. O segundo, ele vai justamente fazer uma análise, né, dessa interação e dessa mudança institucional e vai mostrar o papel dos tribunais de contas na interpretação da LRF, né? Então, aqui eu vou descer na contabilidade criativa e vou mostrar que papel os tribunais de contas tiveram nesse contexto, né? E, para isso, eu vou analisar a interação dessas duas instituições, né? Então, a gente tem uma instituição que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma outra instituição que é o próprio controle externo, que está previsto na Constituição Federal, que tem regras lá estabelecidas para atuar, né? E vou mostrar como é que isso contribui, então, para explicar essas diferenças, né? Muito bem. Então, eu procuro analisar como as regras de organização e funcionamento dos tribunais podem explicar a contabilidade criativa. E eu vou fazer isso através de um questionário aberto, que foi aplicado a 19 técnicos de 12 tribunais de contas do país, né? E esses técnicos, então, responderam sobre regras de composição e funcionamento e práticas de contabilidade criativa. E vou adotar, então, essa abordagem comparada dos casos, né? E aí, esse questionário, ele foi segmentado em duas partes, né? Numa parte, eu perguntava especificamente sobre a organização e funcionamento dos tribunais de contas, e na outra, eu perguntava especificamente sobre interpretações da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, feita essa análise, né, alguns técnicos indicaram descumprimento de critério de indicação de idoneidade moral e reputação ilibada previsto na Constituição, descumprimento de critério de indicação de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, né? Também apontaram questões como influência política na indicação de membros, ou desvio de função e influência política na indicação de servidores, casos de nepotismo cruzado, casos de conflitos de interesses, tendência pró-política nas decisões, questões como falta de transparência, demora no julgamento, falta de independência funcional, tá? Então, na tese, você tem um mapeamento disso. Naturalmente que eu não identifiquei nenhum dos tribunais de contas, porque não era o meu objetivo constranger ninguém, né? Eu atuei assim de forma imparcial, de modo a perceber qual era o problema nacional, né? Então, assim, você tem tribunais que interpretam a legislação, né? E quanto mais atrelados a grupos políticos esses tribunais estiverem, maior a tendência de que esses grupos
façam exercer a sua influência por meio dessas decisões, né? Então, e aí a gente tem alguns problemas, né, de contabilidade criativa que foram identificados também, né? Felizmente, não é todo mundo que faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, alguns tipos de interpretação que se distanciam do padrão são adotados apenas por uma parte pequena, né? E outros são adotados já por um grupo maior, né? Então, assim, o campeão de contabilidade criativa é certamente o limite das despesas com pessoal sobre receita corrente líquida. Mas não só, a gente tem também questões relativas à renúncia de receita, relativa a restos a pagar, a metas fiscais, né? A própria dívida consolidada sobre receita corrente líquida tem um casinho ou outro, ela é bem mais neutra do que o limite da despesa com pessoal, tá? Bom, e aí, vamos comentar ainda, então, um pouco disso, né? Então, principalmente no caso da despesa com pessoal, a gente pega, assim, questões como exclusão de imposto de renda retido na fonte, questões como exclusão de inativos e pensionistas, tá? Tem também a questão da bula conhecida como banho da Previdência, que você faz um aporte para a Previdência como se fosse atuarial, mas, na verdade, o recurso entra e sai automaticamente, porque ele é cobertura de déficit financeiro. Esse é outro ponto importante. Tem também a questão da burla, que foi conhecida como condomínio de limites, né? Então, você tem percentuais definidos por poder e órgão, mas, na prática, alguns poderes se permitem intercambiar pedaços desses limites, né? E fazem isso, às vezes, em legislações específicas, lei complementar, decreto, enfim. Às vezes, inclusive, os percentuais, não, quando somados, ultrapassam o valor total, né? Isso acontece também, né? Enfim, alguns alteram também pela lei de diretrizes orçamentárias, que também é uma impropriedade. Enfim, há vários casos de inconstitucionalidade, né? No caso do Estado de Goiás, por exemplo, a gente teve uma decisão, né, de uma ADI do Supremo, né, que foi julgada inconstitucional parte da Constituição do Estado, que permitia a exclusão de imposto de renda retido na fonte e de pensionistas da despesa de pessoal. É um exemplo clássico, né? Além disso, por exemplo, na questão dos réus a pagar, eu sei que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma jurisprudência bastante relevante, bastante extensa a respeito, mas esse não é uma prática necessariamente geral, né? E a gente percebe também várias bulas na questão dos réus a pagar e muitas vezes sem que o Tribunal de Contas tenha uma atuação forte. Então, aí também opera aquela dicotomia entre regras formais e informais, porque, às vezes, o tribunal formaliza isso numa resolução, mas outras vezes, nos julgamentos, caso a caso, que se materializa essa flexibilização, digamos assim, né? A questão da renúncia de receita, que existe muito pouco controle sobre ela, para não ficar só falando dos estados, na União a gente teve um litígio importante com o TCU, no que trata da renúncia de receita, né? Justamente no governo Dilma, isso aconteceu, e o governo federal perdeu. Mas o que se alegava
na defesa, então, do governo, né, é que o governo iria fazer um volume de receita, renúncia de receita elevado, fez isso por MPs, né, e sem indicar compensação. E aí ele dizia que essa compensação adviria do próprio crescimento econômico, né? Quando chegou no final, o TCU fez uma análise bastante interessante desse processo e concluiu que, na verdade, ele não só não tinha amparo na legislação para fazer isso, porque a lei não admite em nenhum momento crescimento econômico como forma de compensação da renúncia de receita, como, em termos fáticos, né, houve uma renúncia de receita enorme e o crescimento econômico simplesmente não aconteceu, né? E isso, aliás, explica parte da crise, né, que nós vivenciamos no Brasil, né? Então, na verdade, essas questões, eu tratei aqui muito dos estados, mas elas estão presentes também na União, né? Então, há todo um debate, né, que o TCU, em vários momentos, trava com o governo federal sobre regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Mas, observando os estados, a gente observa que ainda há um caminho muito grande para avançar nessa área de planejamento e principalmente de cumprimento das metas fiscais. Há realmente uma necessidade de que o Tribunal de Contas tenha uma postura mais firme nesse sentido, né? Bom, aí eu olhei um pouco assim para essa relação, né, entre a maneira como se organiza o Tribunal de Contas e como é que ele pode ser, na verdade, um instrumento de mudança na interpretação da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, e como você não tem uma interpretação centralizada, né, você não tem uma jurisprudência única, né, então, na verdade, isso pode dar origem a uma série de leis de responsabilidade fiscal no país, né? E aí, em vez da gente ter uma lei, a gente passa a ter uma mutação genética que provoca, então, várias leis, né? Digamos assim. E para não deixar de fora, assim, o governo federal, né? Eu achei importante também analisar toda a questão do regime contábil dos demonstrativos de resultado fiscal no Brasil, né? Então, analisei principalmente o impacto da adoção de regime de caixa e de competência para apuração de resultados fiscais, né? Tracei um histórico disso, de como é que isso evoluiu ao longo do tempo, e apurei quanto seria o resultado pelo regime de caixa da União e quanto seria pelo regime de competência da União e dos estados também, usando tanto dados de boletim de finanças subnacionais, como dados do balanço patrimonial, né, da União, como dados do SICONF, né, e o próprio resultado do Tesouro Nacional. Então, eu fiz um ensaio teórico a respeito, e eu apurei que havia resultados muito diferentes. E qual é o motivo da minha preocupação, né? Porque o Manual do Tesouro, ele mudou recentemente, e passou a permitir o cálculo dos resultados primários por caixa, para todos, inclusive para os estados. E, a meu ver, havia um distanciamento da própria Lei de Responsabilidade Fiscal nisso. Então, até 2017, você usava o regime de caixa integral apenas para a União. A partir de 2018, você teve um deslizamento aí na regra. Então, o MDF, o Manual de Demonstrativos Fiscais, passou a recomendar a adoção de regime de caixa para os estados, né?
E então a gente observa aí uma dificuldade muito grande de romper com a tradição, porque por quê? Regime de caixa, né? Porque o TCU identificou que havia um regime sendo adotado pela União e outro pelos estados, né? Então, em vez de se procurar o melhor regime, se procurou aquele que era mais conveniente para a União não romper com a tradição daquilo que ela já vinha fazendo, né? E isso distancia da lei de responsabilidade fiscal, porque lá claramente se diz que os resultados devem ser apurados por competência, né? A despesa deve ser registrada por competência e suplementarmente por caixa, né? E por que isso? Porque ao construir a legislação, né, o legislador já tinha essa preocupação com a possibilidade de se utilizar o regime de caixa como instrumento à ilusão fiscal no Brasil, o que acabou de fato acontecendo, né? Então a gente teve aí, por exemplo, um crescimento exponencial dos restos a pagar, né? E eu me recordo que havia até um secretário do Tesouro que ele dizia assim: olha, vocês querem ver eu fazer primário? Nada numa mão, nada na outra, primário, né? Então, esse gesto, ele demonstra como o resto a pagar, ele pode ser uma maneira de digamos assim, fragilizar o cômputo do resultado primário, né? E, para não ir mais longe, o próprio processo de impeachment tinha as pedaladas fiscais, né? Mas as pedaladas abrangiam, na verdade, um tipo de operação, quando os consultores do Senado identificaram mais de 10 tipos de operações de antecipação de receita e postergação de despesa. Então, assim, se eu apuro pelo caixa, eu não estou, de fato, evidenciando a real situação de equilíbrio ou desequilíbrio do ente. Eu estou dizendo que se eu fizer uma antecipação de receita, eu melhoro o meu caixa, né? Se eu postergar despesas, se eu, por exemplo, deixar todos os servidores sem receber, né? Não pagar no exercício, deixar virar o exercício, né? O resultado primário daquele ano vai ser muito bom. Mas por quê? Porque eu dei calote. A mesma coisa se eu fizer com os fornecedores, né? Então, se eu não pagar a despesa, né? Como eu estou apurando pelo caixa, gera-se um primário que é artificial, né? Então, algo que é muito indesejável, né? E que tem reflexos, inclusive, sobre a despesa de pessoal. Então, eu quero lembrar que há estados que vêm já há bastante tempo rolando despesas de pessoal, né? E ao rolar despesas de pessoal, o que acontece? Quando chega no exercício seguinte, ele reconhece aquela despesa, muitas vezes ele não empenha no exercício regular, reconhece aquela despesa como despesa de exercícios anteriores, e essa despesa de exercícios anteriores ela é deduzida do cômputo da despesa de pessoal, porque lá na origem se pretendia calcular por competência, então não fazia sentido você considerar despesas de exercícios anteriores. Aí você deduz isso, deduz a ideia. Mas ao deduzir, o que acontece? Você não considerou nem no exercício de competência e também não vai considerar no exercício de pagamento. Então, há contas de despesas de pessoal que estão claramente maquiadas, né? Por essa razão. E a questão dos saldos financeiros vinculados também são muito impactados, porque muitas vezes você deixa caixa para atender despesas com saúde e educação, né? E aí você gera artificialmente um resultado primário, mas qual era a ideia? A ideia era que o resultado primário gerado fosse utilizado para pagar a dívida, mas esses saldos financeiros vinculados não podem ser utilizados para pagar a dívida. Então, você dá a impressão para a população de que você tem um resultado primário muito bom, mas, na verdade, é um resultado primário que está completamente comprometido com despesas de educação e saúde, né? Então, coisas desse gênero eu analisei nesse artigo, terceiro. E a minha ideia, então, para concluir, né,
é que o comportamento fiscal dos estados ele foi alterado após a lei de responsabilidade fiscal. Então, você teve, antes da lei, déficits primários, em média, depois superávitos primários expressivos e crescentes, e mais recentemente, déficits primários, em média, mas inferiores aos do período pré-LRF e com uma explosão de heterogeneidade, né? A gente observa uma forte redução da dívida consolidada líquida sobre a RCL. Então, a redução do número de desenquadrados, que era de 7 estados, passa para 1 em 2015, para 2 em 2017, né? E com fortes assimetrias, né? E a gente percebe que o conflito, né, entre, digamos assim, a coalizão pró-LRF e a coalizão pró-gasto pode ter influenciado o ambiente político-institucional de cada estado e as interpretações da lei, né? Então, basicamente, o que a gente observa também é uma complementariedade entre a LRF e os tribunais de contas. Então, digamos assim, os tribunais são os grandes fiscalizadores da LRF, então, onde eu tenho tribunais mais fortes, a lei é mais cumprida, né? E vice-versa, né? Onde a lei é mais cumprida também, o tribunal tende a ser mais forte, né? Então, há um comportamento meio simbiótico aí, né? E a aplicação da regra fiscal no tempo e no espaço, ela está relacionada, então, à maneira como as normas se difundiram, quando grupos diferentes tiveram interpretações e narrativas diferentes, né? Então, o que a tese diz é que a mudança institucional não se esgotou com a criação da lei. Ela alterou o comportamento dos agentes, isso é fato, mas depois ela também foi alterada por esses comportamentos em diferentes graus. Então, a gente teve uma mutação genética aí pela via interpretativa, uma conversão, né, digamos assim. E a contabilidade pública desempenhou sempre um papel muito importante ao validar as regras e as interpretações, né? E, em alguns casos, ela pode ter sido usada, sim, para criar uma ilusão de ajuste fiscal, né? Então, basicamente, essa foi a tese, né, que eu apresentei, que eu defendi. Vou fechar aqui, acho que dá para fechar, né? Uhum. Já saiu, né? Já saiu da apresentação. Daí, se você quiser fazer perguntas, você fica à vontade. Eu falo demais, né? Eu falo muito, né? Mas porque são muitos anos nessa trajetória e estudando esse assunto, então eu me animo, né? Olha, fala demais, mas fala muito bem, fala muito conteúdo, isso que é importante, Selene. Eu adorei a apresentação, achei excelente, e na realidade, para o tanto de conteúdo, para o tamanho da pesquisa que deve ter dado um grande trabalho, eu achei até sintética, vou ser bem sincero. Eu tô assim, até curioso para ler na íntegra os artigos, eu acho que alguns deles, pelo menos, devem estar abertos, Sim, né, na internet, publicados. Tudo aberto. Então, vou pegar tudo aberto, então vou pegar os links e colocar na descrição aqui para os nossos espectadores aqui. Então, eu queria fazer uma perguntinha assim, porque realmente a LRF foi quase que uma revolução. Eu vi pelos seus slides que realmente fica comprovado que ela causou um impacto, sim, no comportamento dos estados e da União, que realmente aumentou o compromisso com a responsabilidade fiscal, apesar de alguns estados não terem conseguido completar, né, de certa forma, não se comprometeram 100%, mas pelo menos algum impacto relevante, mais relevante ou menos relevante, dependendo do estado, ela causou. Então, eu queria que você fizesse aqui um resumo, assim. Qual que é o seu balanço desses 20 anos de LRF, assim? Eu vejo que houve algumas falhas, talvez falhas na implementação, algumas
com essas questões de mudança na interpretação, algumas interpretações mais rigorosas, outras um pouco mais brandas, talvez brandas até demais, mas qual que é esse balanço? Você acha que foi mais positivo, mais negativo, e quais são esses principais pontos positivos e negativos? Eu sempre acreditei na mudança cultural que a lei poderia ajudar a provocar, e eu acho que ela provocou, sim, né? Agora, esses embates políticos e essas questões de desenvolvimento institucional, elas são da vida, é assim mesmo, né? A gente não está numa caixinha numa experiência de laboratório, né, em que a gente controla as variáveis, né? Então, quando a lei foi criada, o objetivo era fortalecer justamente tanto o equilíbrio como a transparência, né? Então, o que acontece? A gente teve o equilíbrio fiscal, ele realmente se tornou um valor para a sociedade. Primeira coisa. Alguns temas que antes eram restritos a técnicos, eles passaram a estar nos meios de comunicação diariamente. Então, no passado, em nenhum momento você falava de orçamento no jornal, sabe? Isso era uma coisa que ninguém tocava, né? Agora as pessoas falam de limite, falam de, olha, fez alguma coisa errada aí. Pode não saber o detalhe técnico, obviamente não sabe, mas ele sabe a ideia geral, né? Então, no próprio impeachment, eu via gente discutindo, olha, não, mas eu acho que cumpriu sim, outro, não cumpriu não, olha, por causa disso aqui. Então, tomou um escopo, né, na sociedade que antes não existia, né? E a mesma coisa aconteceu com a transparência. Então, assim, tudo bem que a gente pode enxergar o copo mais cheio mesmo, ou mais vazio, né? Assim, você pode dizer assim, não, mas os sites eu não consigo ver tudo num lugar só. De fato. Mas se você procurar na internet, você encontra todo tipo de informação fiscal, contábil, orçamentária. Está tudo lá, né? Eu lembro que quando a gente escreveu a lei, era difícil, inclusive, encontrar balizas para estabelecer os limites, porque os próprios executivos não sabiam como se distribuía a despesa pessoal por poder ou órgão, né? Não estou nem falando do público em geral, estou falando dos próprios governantes, né? O Brasil não tinha série histórica. A série histórica do CISTN foi construída depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. Observe que a gente não tinha estatísticas nacionais de resultados. As estatísticas eram, assim, ocasionalmente obtidas pelo governo federal quando os estados firmavam contratos. Mas, salvo pela exigência contratual, não havia nenhuma obrigatoriedade de encaminhamento de informação para ninguém. Então, você não tinha os números, você nem tinha o diagnóstico, entende? Então, assim, quando você olha para trás, eu me lembro que quando a gente discutiu lá no Congresso Nacional, um parlamentar disse assim, a senhora está louca, a senhora está querendo que todas as informações fiquem na internet. A senhora sabe o que é isso? Ninguém usa a internet. Ninguém usa a internet, porque os municípios pequenos não têm nem luz, que dirá internet. Discada. A internet, a maioria era discada, né? Então não tinha banda larga. Né? Como é que o sujeito vai conseguir botar aí todos esses relatórios na internet? Como é que alguém vai consultar? Quem é que vai querer consultar? E quem é que vai querer saber disso? Eu falei assim, mas olha... Mostrando que a DRF estava na vanguarda. É um desenvolvimento. Quem diria, há 20 anos atrás, não é, que hoje todas as pessoas consultariam esses números na internet com grande facilidade. Não é isso? Então, assim, é um processo de desenvolvimento, né? Aí você vai dizer assim, mas o planejamento não avançou tanto, tem muita coisa para avançar? Claro que tem muita coisa para avançar. Mas, pelo menos agora,
você sabe que quem não usa metas fiscais está com um problema sério de gerenciamento, de governança, né? E pelo menos você sabe que os municípios têm que planejar. Eles podem até não estar fazendo o melhor planejamento, mas eles hoje têm consciência de que eles teriam que planejar. Que na época nem essa consciência existia. Eles descobriram que tinham que fazer planejamento para a LRF. Eles não sabiam disso. Né? Então, alguém dizia assim, mas esse negócio é para município também? Mas lá na Constituição está dizendo que é a União. Eu falei assim, não, mas, amigo, tem que fazer a leitura federativa do texto constitucional, porque você tem que ler por simetria. Muitas referências que existem na Constituição para a União dizem, na verdade, o respeito à União, Estado e Município, porque é lá que se faz a política fiscal. Todo capítulo sobre orçamentos públicos, toda a seção, né, de orçamentos públicos da Constituição é escrita dessa forma. Né? Então a gente tem que fazer PPA, tem que fazer PPA. Pois é. Então, assim, é lógico que a gente está longe ainda de cumprir a lei de responsabilidade fiscal na sua integralidade, né? Então, o sistema de custos hoje ainda é um sonho, né? Nós ainda não temos conselho de gestão fiscal, é uma pena, né? Porque nós precisamos de instrumentos de cooperação federativa. Aliás, a crise do Covid demonstra isso melhor do que ninguém, né? Que a falta de instrumentos de cooperação e de coordenação na federação, né? Nós temos uma fronteira aberta aí para desenvolver isso, né? Nós temos que talvez ter os sites mais integrados, desenvolver mais a integração de transparência e tal. Nós temos que resolver melhor a questão da dívida da União. Ainda não temos limite para a dívida da União, né? Então, há questões na lei de responsabilidade fiscal que elas tiveram um avanço substancial, por exemplo, todo o desenvolvimento dos manuais do Tesouro, o plano de contas aplicado à federação, que foi desenvolvido prioritariamente para gerar comparabilidade, né? Porque senão a gente registrava qualquer coisa nos relatórios e não eram comparáveis os relatórios entre os entes, né? Então, assim, e também para gerar adequação às normas internacionais de contabilidade, né? A lei de responsabilidade fiscal, há 20 anos atrás, já estava adequada às normas internacionais de contabilidade. Ela já previa o regime de competência. Quem não usa é porque não leu ou não quis cumprir. Mas lá está escrito que é regime de competência, né? Falando nisso, Selene, falando nisso, sobre... Você acha, então, que a LRF, o ponto dela é a crise fiscal que nós vivemos, é por falta de cumprimento da LRF, dessas medidas que você falou, a falta de um conselho de gestão fiscal, a falta de uma contabilidade de custos e outros procedimentos mais refinados, ou faltou alguma coisa na LRF, alguma coisa que deveria ser alterada, alguma lacuna? O que você acha? É uma falta de aplicação ou uma falta da própria lei? Não, veja, eu acho até que a lei deu passos muito largos e que a realidade ainda não conseguiu acompanhar os passos. Nós estamos com 20 anos da legislação e nós ainda não conseguimos cumprir nem o que está lá. Assim, é preciso dar outros passos? Também né? E é preciso fazer pequenos ajustes, mas assim, onde eu acho que tem um ajuste importante, por exemplo, a adequação à Constituição Federal, porque na época não existia Conselho Nacional de Justiça, não existia Conselho Nacional do Ministério Público, não existia Defensoria Pública nos estados com autonomia, então nem tem limite pessoal para esses órgãos, por exemplo, para citar alguns exemplos, né? Tem trechos lá que falam de previdência e assistência, na época eram juntas, separou já. Tem gente que tem dificuldade de interpretar conforme a Constituição, que prevê essa separação. Tem parte lá que fala, por exemplo, excetua os limites para inativos. Isso estava lá porque na época tinha uma medida provisória, que depois caiu, né? Até por decisão do Supremo,
E tem gente que mantém lá e continua procurando onde é que está o limite para inativo. Não existe, né? Então, assim, tem pequenas alterações no texto que precisam ser feitas. Aperfeiçoamentos você sempre pode fazer, sempre pode tentar esclarecer alguma coisa, muito embora a interpretação possa suprir, né? Então, a Lei Complementar 173 agora foi a última alteração, a mais recente, né, da LRF. Ela fez alguns esclarecimentos, pontuou algumas coisas, né, que eu acho que foram positivas, todas elas, né? Isso pode ser feito, mas não se engane que não será pela mudança da lei formal que nós iremos fazer todas as mudanças que são necessárias para a gestão, né? Então, isso exige muito mais de nós, exige de nós, como gestores, o desenvolvimento de práticas de gestão, de formas de cooperação, de debates na federação, né? Que precisam ter seu lugar, né? Agora, eu acho que os tribunais de contas são grandes parceiros dessa ideia. Eu acho que os tribunais de contas, eles foram muito modificados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, essa foi uma pergunta que eu fiz também. Vocês acham que as funções do Tribunal de Contas mudaram, o trabalho do Tribunal de Contas melhorou depois da lei? E foi uma unanimidade, todos disseram que sim, né? Mas, por outro lado, eles também podem ajudar a cumprir melhor a lei de responsabilidade fiscal ou não. Então, a postura do Tribunal de Contas é muito importante nisso. Porque ele é o fiscal da lei, né? Ele é o fiscal, né? Sim, então, eu acho, assim, que a gente tem desafios ainda pela frente, lógico, temos os que estão explícitos na LRF, que ainda não se avançou o suficiente, e temos outros. Um dos desafios que eu reputo como fundamental é o desafio da qualidade do gasto público. O que acontece? Como a gente passou muito tempo nesse embate para saber se equilíbrio fiscal é importante ou não, enfim, a gente teve toda uma crise aí que a gente está vivenciando ainda, né? E que foi, em grande parte, gerada por desvio, por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Na União, principalmente, mas com reflexos para os estados, né? Não só porque a União deu um mau exemplo, e o exemplo diz que o tom vem de cima, né? O mau exemplo, ele contamina terrivelmente. Embora os estados, às vezes, se contaminem entre si também, e sigam bons ou maus exemplos uns dos outros. Mas o exemplo da União é importante, né? Mas também porque ela fez concessões, né? Então, ela concedeu operações de crédito, autorizou operações de crédito garantidas no momento que não era aconselhável fazer isso, né? Flexibilizou o controle das transferências voluntárias. Então, a restrição que é colocada na Lei de Responsabilidade para as transferências voluntárias, ela foi sendo continuamente minimizada, né? Então, isso dificultou a indução ao equilíbrio que estava lá prevista, né? Que quando você faz errado e você tem uma restrição, uma sanção qualquer, você tende a retornar para a rota ideal, né? E se essa correção não existe, você continua no desvio, né? Então, mas é interessante, eu acho que o Brasil, ele foi um exemplo para vários países na construção de leis, principalmente para a complexidade que tem a nossa federação, né? E vários países, inclusive, se inspiraram na lei brasileira, né? A gente teve uma explosão aí de leis de responsabilidade fiscal no mundo, em grande parte por conta da lei brasileira. E é interessante perceber esse percurso que a lei percorreu, né?
Eu, do ponto de vista acadêmico, eu me sinto fascinada por isso, não só como gestora pública, mas como acadêmica para entender o que aconteceu. Afinal, o que acontece? A gente tem que entender quais os ganhos de se adotar uma regra como essa, porque ela permite uma guinada cultural, ela permite uma mudança, entende? Ela acelera a instituição forte, ela acelera a mudança, né? Ela permite uma mudança cultural. E alguns autores, desses que eu usei, são muito claros em dizer que países desenvolvidos são aqueles que têm instituições fortes. Então, a gente tem que procurar instituições fortes, entende? Agora, tem o path dependence, tem aquela dificuldade de fazer a mudança, né? A dependência da trajetória passada. 3 passinhos para frente, 1 passinho para trás, né? Tem sempre 1 passinho para trás, né? Então, não é dizer que não funcionou. Funcionou, mas funcionou com as considerações que a gente precisa fazer, né? Tá? Sem dúvida. Então, Selene, essa era a minha última pergunta, ia ser justamente sobre os tribunais de contas, a mensagem que você deixa para eles, esse tipo de coisa, mas eu acho que você acabou já endereçando um pouco isso, né, da importância de se aplicar a lei, de ser rigoroso, e, aliás, na realidade, tentar cumprir a lei de fato, porque, como você bem disse, até hoje não foi 100% cumprida, né, e até talvez por isso nós estejamos aí em meio a uma crise fiscal, tanto na União quanto em muitos estados. São Paulo, felizmente, estava relativamente bem, infelizmente a crise aí do Covid-19 bateu forte em todos os estados, inclusive aqui no estado, mas, de maneira geral, a gente tenta cumprir sempre com todo rigor. Então, é isso, Selene, muito obrigado pela sua participação, a apresentação foi excelente, os artigos, como eu disse, vão ser disponibilizados aqui para os nossos espectadores. Eu mesmo vou ver os que eu ainda não vi, porque eu já tinha dado uma olhadinha assim e tinha gostado bastante do que vi. Então, novamente, obrigado, espero poder contar com sua participação no futuro novamente. Tá certo, eu é que agradeço. O meu recado final para os tribunais de contas é que cuidem com muito carinho da lei de responsabilidade fiscal, porque ela é uma das grandes razões pelas quais deve haver tribunais de contas. Então, cuidem dela. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada a todos, obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Selene.